Hoje nós vamos em um tema. Por favor, abre a Bíblia no livro de Lucas 4:1, e o tema é Vencendo a Tentação. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Lucas 4. Aleluia. Pode deixar bem baixinho para mim, por favor, tá, querida? Lucas 4 diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias ele foi tentado pelo diabo. Aleluia. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Aleluia. 2 Pedro 2:9. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Intercessão, intercessão. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Aleluia. Vamos a Mateus 13, 22. Glória ao nome de Jesus. Mateus 13, diga glória a Deus. Glória a Deus. Mateus 13, 22 diz assim, palavras de Jesus. Aleluia. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre isso, sobre como vencer a tentação, nos apegando à palavra de Deus e ao testemunho de Jesus. Aleluia. Diga, testemunho de Jesus. E sendo tentado pelo diabo, ele não cedeu. Diga, Jesus não cedeu. Jesus não cedeu. Nem 1 milímetro. Amém. Derrachei. Jesus, ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. E lá ele foi, diz a palavra de Deus, tentado. Aleluia, pelo diabo. Aleluia. Jesus foi tentado ali em 3 níveis. Aleluia. Mas um deles, aleluia, foi quando Satanás mostra para ele todos os reinos da terra. E diz para ele, aleluia, vamos lá, porque eu conheço, vocês conhecem, mas pode ser que tenha alguém aqui que não conheça. Aleluia. Só essa parte da tentação. Aleluia. Aleluia. Versículo. Só um minutinho, querido. Aqui, ó. 5. O diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe um relance todos os reinos do mundo. Ele disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor. Em outras traduções está todas as riquezas, porque lhe foram dados, e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Esse foi um dos níveis da tentação de Jesus. Eu te dou todos os reinos deste mundo, eu te dou toda a riqueza. Você só precisa me adorar. Você só precisa sair desse caminho que você está se colocando agora. O diabo não se preocupou em tentar Jesus até antes dele, aleluia, antes de chegar o tempo dele, aleluia, se posicionar em favor, aleluia, do propósito, que era pregar o reino, preparar os discípulos e se entregar naquela cruz por nós. No momento em que ele é batizado, que ele inicia esse propósito aos 30 anos, aleluia, Satanás vem tentá-lo. Eu te dou tudo se você se prostrar e me adorar. Aleluia.
E Jesus, no 8, diz assim: está escrito. Todas as respostas que Jesus deu para Satanás. Diga, Jesus não se calou para a tentação. Jesus não se calou para a tentação. Ele liberou a palavra de Deus. Amém? Jesus disse: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus. Aleluia. Porque essa cobiça pelo mundo, essa cobiça pelas riquezas, essa ambição é uma adoração. Aleluia. A Mamon. Aleluia. O Deus das riquezas. Aleluia. Por isso que quando Jesus recebe esse nível de tentação, eu te dou esse esplendor, essa glória, eu te dou toda a riqueza desse mundo, Jesus confronta ele dizendo: aleluia, só ao Senhor adorarás. Tem muito crente, aleluia, adorando a Mamon e deixando de prestar culto a quem? Ao Senhor. Está aqui, ó, somente adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Só a Ele preste culto. Diga adoração, culto. E você está aqui hoje para que o Senhor abra os seus olhos. Você não está aqui para que eu passe a mão na sua cabeça e apague o seu ego, ou seja uma pastora boazinha que fale o que você quer ouvir. Pode esquecer. Aqui nessa igreja você não vai ter isso. Eu não vou te pedir rios de dinheiro para passar a mão na sua cabeça. Aqui nessa igreja eu vou te falar a verdade, porque eu sou responsável enquanto você estiver aqui pela tua alma. Glória a Deus. Agora, a hora que você quiser, você falar para mim, eu te abençoo em nome de Jesus. E a partir desse momento você passa a não ser mais responsabilidade minha. A partir do momento que você disser: obrigada, pastora, Deus abençoe, estou fora. Eu digo: você vai com Deus, Deus te abençoe, porque você também deixa de ser responsabilidade minha. Então fica tudo certo. Amém? Amém. Mas enquanto você estiver aqui, você é responsabilidade minha. Eu não vou de maneira alguma apagar o seu ego. Nem você que está aqui e nem você que está me assistindo aí pela sua casa, que está me ouvindo muito bem. Hoje nós vamos falar sobre tentação. E nós vamos falar sobre tentação porque o povo está sendo tentado. A serpente está falando, o diabo está falando. E está falando exatamente sobre isso. Para que ser no culto? Para que ser adorar o Senhor? Gente, vir para aqui é um peso. Vir para aqui é uma dificuldade. Vir para aqui adorar o Senhor é uma obrigação. Eu queria ver antes. Quando estava na miséria, na pobreza, com a família, com a vida destruída, enfermo. Era pesado também. Era difícil também. Isso aqui para nós tem que ser prazeroso. Isso aqui para nós temos que vir pulando, celebrando. Estou indo para a casa do Senhor. Davi, não está escrito à toa. Davi dizia: oh, e a Baia cheia, seja ser balabás. Eu encontrei os teus tabernáculos, Senhor, Rei meu e Deus meu. Aleluia. Mais vale um dia nos atos do Senhor do que 1000. Davi estava dizendo: eu prefiro ficar um dia nos atos do Senhor, depois ele me levar, do que viver 1000 anos sem estar na presença do Senhor. Aleluia. Quão amáveis são os seus tabernáculos, Deus meu e Rei meu. Davi ainda ousa dizer assim: Andorinha, ela encontrou os seus vinhos. Eu encontrei os teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Essa é a relação que nós temos que ter com o altar. É uma relação de muita gratidão, de muito reconhecimento de que nós não somos dignos, nós não somos nada, nós não merecemos. Nós somos filhos de Deus, sim, mas nós somos pecadores. O fato de nós sermos filhos não pode nos colocar numa posição de orgulho e de soberba, de nós acharmos que nós podemos andar de qualquer jeito, ou levar as coisas de Deus de qualquer jeito. Servir a Deus para nós tem que ser o maior acontecimento da nossa vida. Quando Jesus fala do reino, ele conta a parábola e fala daquele homem que encontrou um grande tesouro. E ele foi lá, ele escondeu aquele tesouro bem escondido, para que ninguém roubasse. Foi lá, vendeu tudo que tinha
e comprou aquele terreno. Aleluias. O reino custa tudo. Aleluias. Muitas pessoas não entendem, não levam a sério. Mas eu não vou largar isso por causa. Eu não vou. Queridos, o nosso Senhor, nele habita toda a plenitude. Ele tem tudo, ele é tudo. E o fato de eu e você sermos escolhidos no meio de, sabe Deus lá, eu estou desatualizada de quantos trilhões desse universo. É um privilégio. João capítulo 15. Não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Nós somos escolhidos. Eu e você tivemos o privilégio de sermos escolhidos para andar na presença de Deus, não só nessa terra, mas até a eternidade no céu. Aleluias. E eu quero dizer para você que tentação no hebraico, e eu trouxe no hebraico porque no grego é a mesma coisa. Enazar é testar, é colocar à prova. Tentação é examinar a fidelidade. Quando nós somos tentados, a nossa fidelidade para com Deus está sendo o quê? Examinada. Será que eu sou tão fiel a Deus assim? Aleluias. A voz do inimigo sussurrando. Aleluias. Como que a tentação vem? Diga, a tentação, ela tem uma voz, ela tem um som. Aleluias. Quantas pessoas, a tentação, ela vem como pensamentos que aparecem sem que a pessoa esteja falando sobre aquilo, pensando, ela só, pá, veio uma sugestão. E quantas pessoas acham, sou eu que estou pensando, sou eu, e ela não sabe que é o quê? É a sugestão do quê? Do inimigo. Quando o diabo foi tentar Jesus, ele fez o quê? Ele falou. Aleluia. Quando a serpente foi tentar Eva, ela falou. A tentação tem voz. Aleluia. A tentação tem voz. O apóstolo Paulo nos advertiu que nos últimos dias muitos se esfriariam na fé e passariam a dar, diga, ouvidos. Para quem eu preciso dar ouvido? Diga, porque a tentação tem voz. Se eu vou ouvir, é porque ela tem voz. Vamos ver isso? 1 Timóteo. Timóteo 4, diz: o Espírito diz claramente, nos últimos tempos, alguns vão abandonar o quê? A fé. Nos últimos tempos, alguns vão abandonar a fé e, aleluia, seguirão a espíritos enganadores. Em outras traduções está: darão ouvido a espíritos enganadores. Nós estamos aqui na NVI. E doutrinas de demônios. Aleluias. Então, aleluias, porque o inimigo fala. Aleluias. Mas a palavra ouvir não é algo simples. Não é algo como a gente fala assim, que você fala, tá, ou eu parei aqui, né? Eu estou ouvindo a voz. Aleluias. Aleluias. Ouvir tem uma definição. Aleluias. Derrachei-se a ser palavras. Aleluias. A palavra em hebraico ouvir é chamar. Nós acabamos de cantar aqui, chamar Israel. Ou seja, chamar ou chamar, que significa dar atenção, atender ao que foi dito. E aonde que nós temos essa palavra na Bíblia? Deuteronômio 6,4, livro de Deuteronômio, aleluias. 6,4, aleluias. Você vai ouvir Deus falar, chamar Israel.
na nossa Bíblia, em português, significa ouça Israel. Aleluias. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Aleluias. E que todas as palavras, essas palavras que hoje lhe ordeno, estejam no seu, diga, coração. Chamar, significa ouvir, significa dar atenção. E nesse momento Deus está falando para Israel. Chamar Israel. Ouça Israel, me ouça Israel. O Senhor, o seu Deus, é o único Deus. Aleluia. Da mesma forma que Deus quer que a gente ouça e dê atenção ao que Ele está falando, diga, o inimigo também quer que eu ouça e dê atenção a Ele. Aleluias. E é por isso que Ele fala, porque Ele quer atenção. E o problema de cair na tentação não é só ouvir o que Ele falou, mas é parar para lhe dar o quê? Diga, atenção. Quando o inimigo ele vem tentar Jesus, Jesus não dá atenção, ele vai respondendo. Está escrito. Não sei o que está escrito na terceira. Diz a palavra de Deus que Satanás vai embora. Aleluia. Jesus não para discutir com ele. Jesus libera a palavra. Mas se você for olhar lá no Éden, a mulher parou para conversar. A mulher deu o quê? Atenção. Porque o inimigo ele quer atenção. Aleluias. Como vencer isso, pastor? Como vencer essa tentação? Jesus jejuou 40 dias e venceu o diabo, declarando a palavra de Deus. Toda vez que ele falava, Jesus rebatia com a palavra. Vamos ver, aleluias. Lucas 4, 1. Aleluias. Lucas diz assim a palavra do Senhor. Cadê a intercessão? Está pouca intercessão aqui, hein? Tudo simples, gente, pelo amor de Deus. Aqui. O diabo lhe disse, 3. Se és o filho de Deus, manda essa pedra se transformar em pão. Aleluia. Esse primeiro nível de tentação. Você é filho de Deus e está aí. Aleluia. Sentindo vontade, não podendo matar sua vontade, não podendo suprir sua necessidade física aí. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. E aí você já sabe, diz a palavra de Deus, o diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Ele disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los. Está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se tu és filho de Deus, joga-te para baixo, pois está escrito que Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito para que te guardem, e eles te segurarão com a sua mão para que você não tropece em pedra alguma. E Jesus respondeu, dito está, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. E tendo terminado, aleluia, todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Aleluia. Então Jesus, além do jejum, ele vence Satanás com o argumento da palavra de Deus. Você percebe que Satanás ele não veio aqui, fez uma tentaçãozinha e sai fora. Ele insistiu, porque o diabo ele insiste com o argumento dele.
Ele insiste para tentar o quê? Diga, convencer. Convencer. O diabo tenta convencer o homem. E aqueles que caem nas tentações é porque foram o quê? Convencidos por ele. Infelizmente. Foram convencidos por ele. Deram ouvido a ele. Fizeram o que ele, aleluia, falou. Aleluia. Quando nós olhamos para Josué, Josué foi aconselhado também a meditar na palavra de Deus, de dia e de noite. Aleluia. E a não se desviar dela, para que pudesse prosperar os seus caminhos. Josué capítulo 1. Aleluia. Eu já posso olhar aqui na minha Bíblia aqui. Aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos, versículo 7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés me ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras do quê? Deste livro. Aleluia. E de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Medita na palavra de dia e de noite, para que você possa cumprir tudo o que ela está, aleluia, ordenando. Cumpra fielmente o que está escrito nela. Só assim você vai prosperar. É bom você lembrar sobre a história de Josué, que primeiro Josué passa um período da sua vida no Egito como escravo, com restrições, amém? Muitas restrições. Ele sai dali com Moisés e ele, por causa do pecado de Israel, passa 40 anos da sua vida no deserto. Esse momento em que Deus está falando com ele, ele está entrando num novo nível de vida. Um novo nível de vida, um nível bom, porque ele está saindo do deserto, atravessando o Jordão e entrando na terra boa que mana leite e mel. E é nesse momento que ele está mudando para uma fase melhor da vida dele. Quantos estão me entendendo? Amém. É que Deus está falando para ele: ó, você tem que ser corajoso, mas tem um negócio. Moisés passou para você princípios. Cumpra esses princípios. Faça cumprir que vão te prosperar, porque você vai prosperar. Segundo, você medita nessa palavra de dia e de noite. Medita e cumpre o que está nela fielmente. Não desvia nem para a direita nem para a esquerda. Aleluia. Porque o perigo não estava no deserto. O perigo agora estava nesse novo tempo, esse tempo bom, esse tempo de fartura. É nesse lugar, aleluia, que, aleluia, acontece o perigo de se desviar, de se esquecer do quê? De Deus, de acabar o prazer pela presença do Senhor. É como se dissesse para Deus assim, ó: eu agora não preciso de mais nada, não preciso de Deus para mais nada. Eu vim com a minha lista para a presença de Deus. Eu precisava, Maristela, eu precisava de um monte de coisa. E Deus cumpriu todas elas. Eu precisava ser curada. Eu não tinha condição financeira, eu precisava tantas coisas. E eu amarro todos os demônios e espíritos sombreteiros, espírito de feitiçaria neste lugar, e tudo que se ergue contra a palavra que o Senhor tem colocado na minha boca. E declaro que quem fala aqui é Jesus. Amém. Amém. Jesus. Amém. Jezabel se cala. Não tem que repreender a verdade. Não tem que repreender a verdade. Porque nós não falamos coisas só com palavras, nós falamos coisas com as nossas atitudes. Então, diga para mim se eu estou errado, então. Você está precisando das coisas e você está fielmente buscando e servindo ao Senhor. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Mas fica tudo bem. E você
Por quê? Não está precisando de mais nada. O que nós dizemos com essas atitudes? Não houveram palavras, porque quem é doido de falar para Deus que eu não preciso do Senhor? Ninguém é doido. Mas as atitudes falam mais que palavras. Então, se é para repreender, tem que saber o que vai repreender. Porque que nesse altar, o que eu falo é o que sai da boca de Deus. Não vai sair da minha cabeça, não. E se pensar ao contrário, glória a Deus, que nós temos um monte de altar de igreja, que pode fazer o discurso bom, que cada um quer ouvir. Agora aqui não. Glória a Deus. Deus fala isso para Josué. Se você for procurar antes, Deus não falou isso para ele antes. Deus está falando para ele, esse momento de Josué capítulo 1 é o período da travessia, de sair do deserto para Canaã. A terra que Deus prometeu, jurou para Abraão, terra boa que mana leite e o quê? Mel. Gente, uma terra boa que mana leite e mel é uma terra ruim? Não, pelo amor de Deus, sai de 40 anos do deserto e entra num tempo bom, e Deus fala, medita nessa palavra de dia e de noite, não se desvia dela, faça tudo fielmente como está nela. Você não pode se desviar, você não pode. E é por isso que a gente vai vendo Josué tão cauteloso. No final ele está chamando Israel, no final dos dias dele, ele chama Israel novamente para lembrar a Israel a palavra do Senhor. E fala, vocês escolham hoje se vocês querem servir a Deus ou não. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a palavra de Deus termina dizendo que Israel serviu a Deus todos os dias de Josué. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Foi só Josué morrer que o povo se esqueceu de quem? De Deus. E veio a era dos juízes. Mas nos tempos de Josué, Israel serviu a Deus porque Josué, ele trazia a palavra e confrontava o povo. E ele falava, vocês escolham se vocês querem servir a Deus ou não. Aleluia. E lembrava ao povo tudo que Deus tinha feito e de onde Deus os tinha tirado. Aleluia. A tentação, ela vem para tentar impedir algo maior na sua vida. A tentação só vem quando algo muito maior está para se cumprir na frente. Muitas vezes num tempo até muito próximo. Aí o inimigo se levanta. Aleluia. Porque, irmãos, se Deus não revelar para a gente não sabe o amanhã, né? O que vai acontecer, as coisas. Nós não sabemos, quem sabe é Deus. A não ser que Deus nos mostre, nos revele e fala, ó, vou fazer isso na sua vida. Glória a Deus por isso. Mas quando você está enfrentando uma grande tentação, é porque tem algo grande que Deus está para fazer na sua vida. Aleluia. Aleluia. E nós precisamos desse entendimento. Aleluia. Para entender que quando a luta está grande demais, o desânimo está grande demais, a gente tem que começar a pensar na nossa vida, de onde o Senhor nos tirou, quem nós éramos, tudo que o Senhor fez e como o Senhor nos fez chegar até aqui e falar, não, agora eu tenho que ficar mais firme na presença do Senhor, porque eu creio que o Senhor não só me trouxe até aqui, mas o Senhor tem algo muito maior para mim. Aleluia. E eu vou viver. Diga, em nome de Jesus, eu vou viver tudo que Deus tem para mim, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Jesus foi tentado para desistir da cruz. Aleluia. Que traria salvação. Aleluia. Moisés foi tentado, Josué foi tentado a entrar naquela terra boa, aleluia. E quando estivesse usufruindo daquele tempo bom, como eu disse para você, depois de tantos anos no Egito, ele chegou ali
aleluia, acabasse se distraindo, porque nada acontece de uma vez, entende? Diga, pequenas distrações. Pequenas distrações. São pequenas distrações que trazem grandes quedas. De repente não vem assim, sabe? Ele começa assim, a pessoa começa assim, hoje eu não quero orar, hoje eu não vou orar, não estou com força, hoje eu não vou ler palavra, hoje eu vou no culto, hoje eu não vou. Diga, pequenas distrações. Pequenas distrações. Aleluia. Em Mateus 13, 22, Jesus fala da terra, como nós lemos ali. O semeador saiu a semear, e as sementes caíram em variados tipos de terra. Quando ele está explicando para os discípulos, ele revela que essa terra, diga, é o coração. É o coração. E, aleluias, Jesus fala que aquele coração, aleluias, que a terra cheia de espinho, é aquele coração que ouve a palavra, mas está preocupado, diga, com as coisas da vida e o engano das riquezas. Vamos lá, por favor, 13, 22, Mateus 13, 22. Quanto à semente que caiu entre espinhos, este, está falando da pessoa, tá? É o que ouve a palavra, mas preocupações desta vida e, diga, o engano das riquezas. Olha aí, ó, o que faz com a palavra de Deus, ó? Sufoca a palavra. E ela se torna o quê? Frutífera. A pessoa está dentro da casa do Senhor, mas ela não está preocupada com a vida dela, com a vida espiritual, com a salvação. Ela não está pensando nisso. Ela começa a pensar, ela começa a viver a vida dela preocupada com as coisas dessa vida. E com, aleluias, a palavra, aleluias, NVI, que, aleluias, que está mais próxima da real, é com o engano das riquezas. E sabe o que vai acontecer com a palavra que ouve? Vem aqui, ouve a palavra, sufoca a palavra, e a palavra ela não produz nada. E é por isso que você vai vendo que a pessoa vai seguir o mesmo erro. Ela vai seguindo. Gente, mas está ouvindo. Gente, mas está aí, o que está acontecendo? Aí, ó, engano das riquezas. Quer ficar rico, 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 rico. As coisas dessa vida, as coisas dessa vida, as coisas dessa vida. Tudo tomou lugar que era o quê? Diga, da palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus não tem nem chance de repousar nessa terra. A palavra de Deus não tem nem chance de fazer o quê? Diga, brotar. Ela não tem chance. Ela não tem chance porque esta pessoa a quem Jesus se refere não dá espaço, porque o coração já está ocupado com isso. Preocupações da vida, engano de riquezas. Aleluias. E essa terra cheia de espinho não é chamada de terra boa, não. Essa terra cheia de espinho é chamada por Jesus de uma terra ruim. Vamos ao 23. Ali ele mostra o que é a terra boa. Quanto à semente que caiu em terra boa, é o caso daquele, ou seja, daquela pessoa que ouve a palavra, ouve, entende, aleluia. Este produz uma colheita de 100, 60, aleluia, 30 vezes mais. Essa é a terra boa. É a terra que ouve, entende, aleluia. Essa semente não fica só para ele. Além dela cair, ela poder germinar, ela dá o quê? Diga, ela dá colheita. Colheita. Aleluia. Deus quer multiplicar a palavra dele na nossa vida, para que nós possamos compartilhar ela com muitos. Glória a Deus. Então, aleluia, essa terra está falando de coração. Agora eu quero que você pense comigo aqui para eu terminar. Josué entrou em um tempo de grande prosperidade. Quando Deus colocou ele estava entrando ali para o Jordão. Jesus foi oferecida para ele largar, aleluia, o ministério dele, todas as riquezas do mundo, os reinos e riquezas.
Aleluia. A nós, Jesus está falando em Mateus 13, nós vemos aqui o engano das riquezas. A terra cheia de espinho, que sufoca a palavra, é a terra que se dobra ao engano das riquezas. Terra cheia sem a cerebalabácia. Vamos ver o que está em 1 Timóteo 6,9. 1 Timóteo 6,9. Aleluia. Nós estamos vislumbrando aqui, desses 3 exemplos que eu dei, a nível de tentação aqui, Josué, Deus já preparou, falando, medita na palavra de dia de noite, porque já tem tentação lá para você. Lá nesse tempo novo que você vai aí, ó, você não pode fazer igual o povo que está naquela terra, os cananeus. Então, você fica vigilante na palavra. A Jesus também. E a nós. Aleluia. Tudo diga riqueza, riqueza. Quantos estão entendendo? Amém. Mateus capítulo 6, o Senhor está falando que a riqueza, que o dinheiro, ele é um tipo de senhor. Ele é um senhor. Que ele compete com Deus. E nós vemos que muitas pessoas, diga nesse tempo, nessa época, estão se afastando de Deus por causa de ambição. Não tem tempo para Deus. Não tem tempo. Por quê? Porque tem que ter dinheiro. Esse é o tempo. Tem que ter dinheiro. Tem que ter dinheiro. Mas a palavra de Deus diz que as bênçãos, elas vêm nos alcançam. Isso é loucura. Isso é loucura. Quando vocês orarem, peraí, amor, não é isso não. 1 Timóteo 6,9. 1 Timóteo 6,9. Diz assim: no entanto, os que querem ficar ricos, eles caem em tentação, aleluia, em ciladas e em muitos desejos insensatos e nocivos. Isso aqui é veneno, que leva os homens a mergulhar na ruína e na destruição. É o mesmo que diz que nos últimos dias os homens se esfriariam na fé e passariam a dar ouvidos a espíritos enganadores. Ele está dizendo para Timóteo: no entanto, os que querem, cadê minha filha? 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E algumas pessoas, não são todas, irmãos, tem pessoas que entendem, aleluias, que ser próspero e ter uma boa, aleluias, um bom nível de vida é um ministério também. Amém? Amém. Para que possa abençoar a obra do Senhor, para que possa ser instrumento de Deus. Mas diz a palavra que tem alguns que eles não entendem isso não. Algumas pessoas, por cobiça, diz a palavra de Deus, dinheiro, elas se desviaram do quê? Por causa da cobiça do dinheiro, elas desviam da fé, elas se desviam de Deus, elas se desviam, mesmo dentro da onde? Da igreja. Elas se desviam da fé, mas tem um detalhe, olha aqui, ó. Se afligiram com muitos sofrimentos. A pessoa, ela trai o mal com as próprias o quê? Com as próprias mãos. Quer saber de uma coisa? Aleluias. Deus está nos chamando a orar, a jejuar, a meditar na palavra dele de dia e de noite, para não cair em tentação. Para não cair na tentação. Nessas muitas vezes que o inimigo fica tentando te convencer, você está tão cansado, tão desanimado, não vai à igreja, não ora, não lê a palavra. Por que será que está tão empenhado em me convencer? Aleluia. Nós temos que vigiar. Temos que vigiar. Aleluia. Para não cair em tentação. Aleluia. Aleluia.
Vamos nos levantar e vamos orar. Se você for uma terra boa, porque Jesus falou, palavras de Jesus, que o semeador ele sai semeando. Agora a terra, o semeador ele não, como é que eu poderia dizer? Ele não tem controle sobre a terra, amém? O semeador não tem controle sobre o coração dos homens, mas ele tem que semear, amém? Mas se você for uma terra boa, você vai guardar essa palavra. E você vai começar a orar por você mesmo. Você vai começar a jejuar pela sua vida. Porque Deus vai começar a te mostrar. Quando o inimigo tramar para te tentar, para te passar uma cilada, você vai estar na frente dele. Você vai falar assim: bicho, sem vergonha, está querendo me derrubar. E você vai meditar na palavra de Deus. Porque quando você medita, o Espírito Santo vai fazer você se lembrar das palavras de Jesus. E vai fazer você entender que você é um bem-aventurado, que você foi escolhida por Deus. Aleluia, para um grande projeto do Senhor que se chama eternidade. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Glória. E você vai se agarrar com o Senhor nessa terra, com toda a tua força, com tudo que você tem. Você vai se agarrar nele. Aleluia. E você não vai ceder à tentação. Você vai dar lugar para o inimigo, aleluia, te tentar. E você vai começar a marchar nessa terra para você se fortalecer. Aleluia. Muitos que não, aleluia, estão aqui, irmãos, muitas vezes pode acontecer uma coisa da pessoa não está bem. Mas a maioria das vezes a pessoa vai dizer: não tive força. Por que não teve força? Porque caiu no quê? Caiu na tentação. E é sempre assim, irmãos. Uma distração aqui, uma ali, e o grande golpe está ali preparado. O grande golpe do inimigo para derrubar. Mas hoje, nessa noite, em nome de Jesus, eu declaro que caiu por terra tudo que o inimigo armou para a sua vida. Amém. Em nome de Jesus. Eu declaro que nessa noite o Senhor vem ao teu encontro. E o Senhor abre os teus olhos, destampa os teus ouvidos. E o Senhor te levanta e fala: filho meu, filha minha, se levanta, vai orar, vai jejuar, vai ler a palavra, vai para o culto, vai se fortalecer. O inimigo está querendo te derrubar. Para de se preocupar com as coisas dessa vida. Para de enlouquecer para tentar ficar rico. Porque se Deus tiver que fazer você ficar rico, não vai ser você largando ele. Amém. Verdade. Glória a Deus. Abre os olhos, abre os olhos. Tempo não volta, tempo não volta. Perdeu o tempo, já era. Depois não adianta falar: ora por mim para consertar isso. Porque tem coisa que não tem conserto. Simplesmente não tem conserto. Então ouve, Israel. Chamar Israel. Ouve, dá atenção ao eterno que Deus está falando com você aqui hoje. Vença essa tentação do inferno. Repreende o inimigo. Quando o pensamento vier, declara a palavra de Deus. Não fica calado com a voz do inimigo. Ah, você está desanimado. Você está repreendido em nome de Jesus. É o Senhor que me sustenta, é o Senhor que me fortalece, é o Senhor que me coloca de pé. Amém. Não fica ouvindo o pensamento e fica calado, não. Aí vem um, você fica calado. Vem dois, você fica calado. Não. Veio você, manda a palavra. Em nome do Senhor Jesus.